Vamos então aqui iniciar o nosso estudo de hoje, retomando o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25 das evocações, e o texto que nós estudamos antes de entrarmos em recesso no final do ano passado foi sobre a evocação dos animais, o item número 36 e o 37. Nós complementamos com um texto da Revista Espírita algumas reflexões sobre a evolução dos animais. Aliás, no final do mês, dia 31, na Sala Espiritismo na Tijovem, eu estarei de plantão falando sobre a alma dos animais. Sexta-feira agora eu não pude fazer, que surgiu um imprevisto, então fui passado para o fim do mês para falar sobre esse tema. Mas agora a gente volta no item número 284, falando sobre a evocação de pessoas vivas, que é um tema bastante interessante e curioso, né, que desperta a atenção de muitas pessoas sobre a possibilidade de conversar com alguém que se encontra ainda encarnado. Então nós vamos trazer aqui algumas respostas que os espíritos deram a Kardec, fazendo uma entrevista naturalmente sobre esse tema, e vamos aqui complementando com alguns textos que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor como se dá esse processo. E como eu sempre falo para vocês, vale a pena, né, a gente sempre guardar isso em mente, que quando se fala em mediunidade, nós não falamos necessariamente entre a comunicação, sobre comunicação entre vivos e mortos, né? Nós falamos sobre a comunicação entre espíritos. Então, a mediunidade ela se dá entre encarnados, entre desencarnados, entre encarnados e desencarnados. É comunicação de espírito a espírito. E essas manifestações, obviamente, aqui no mundo físico, pode então se dar tanto com aqueles que estão aqui entre nós, através do processo de emancipação, como também entre os encarnados, através das evocações ou das manifestações espontâneas. Então vamos aqui a algumas respostas. No item número 38, Kardec pergunta: a encarnação do espírito impede de maneira absoluta sua evocação? A resposta: não, mas é necessário que a condição corpórea facilite o seu desprendimento neste momento. O espírito encarnado atende mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais elevado, porque então os corpos são menos materiais. Aqui nós temos duas questões para avaliarmos. Primeiro, leve em consideração aqui a habitação em mundos diferentes do nosso. Isso é bastante difícil de nós concretizarmos esse raciocínio, exatamente pela dificuldade que nós temos em comprovar a vida em outros mundos. Então nós aceitamos essa possibilidade a título de revelação, a título de informação, mas dentro das questões, dentro dos critérios científicos da doutrina espírita, essa informação ela não pode ser comprovada, né? Então nós aceitamos pela legitimidade das comunicações, pela elevação dos espíritos. Então, partindo do princípio de que esses mundos diferentes dos nossos, desde os mais evoluídos até os mais materializados, são habitados por espíritos, seja em condições orgânicas semelhantes às nossas, seja em condições diferentes, os espíritos podem ser evocados, mas se torna muito mais fácil a evocação quando os espíritos se encontram em mundos mais elevados, exatamente por causa da facilidade do desprendimento que é necessário para que o espírito então venha, né, percorrer a essa distância toda. Lembrando que o espírito viaja pelo universo numa velocidade diferente da nossa, utilizando recursos diferentes dos nossos, né? Isso porque os espíritos viajam à velocidade do pensamento, como já foi revelado para nós. Então é uma situação que nós ainda não conseguimos organizar na nossa mente, mas nós aceitamos como uma informação revelada para todos nós. Mas muito bem, o espírito vivendo num mundo mais elevado, e ele então tendo conhecimentos mais avançados,
valores mais desenvolvidos e também vivendo em corpos menos materiais, isso facilitaria o seu desprendimento e atendendo também às nossas evocações. Mas por que um espírito mais elevado se faria presente aqui no nosso mundo? Ou por que ele se daria o trabalho de se deslocar do local onde ele se encontra para se manifestar nas reuniões mediúnicas aqui desse mundo? Primeiro porque muitos espíritos que viveram aqui tiveram seus nomes, suas obras registradas aqui, registrados na nossa história, e portanto se tornaram referência. Como, por exemplo, poderíamos evocar um rei do passado, uma pessoa que foi canonizada pela Igreja Católica, se tornou um santo do passado, um filósofo do passado, um artista do passado, como é o caso, por exemplo, de Mozart, que, segundo as revelações, se encontra habitando o planeta Júpiter. E aí então fazemos uma evocação dessa personalidade para ouvir o seu depoimento, para ouvir a sua história, a sua experiência. Dentro das possibilidades, vivendo num mundo mais elevado, ele pode então se manifestar nas reuniões e trazer as informações que nós solicitamos. Como foi o caso, como aconteceu com o próprio Kardec, conversando com Voltaire, conversando com Mozart, Nós tivemos também, inclusive, a própria Dona Ivone do Amaral Pereira conversando com Chopin. Então, espíritos que tiveram grande relevância na nossa história artística e filosófica e se fizeram presentes para nos ajudar, dando a sua contribuição. Mas, o outro ponto aqui dessa questão que nós conversamos é exatamente aqui a condição necessária para que ele possa se manifestar, para que haja o seu desprendimento. Que condições seriam essas? Primeiro, o momento em que é feita a evocação. Segundo, a facilidade que o espírito tem para poder se desprender do seu corpo físico. E isso se dá, para nós aqui encarnados no mundo, no nosso planeta, esse desprendimento se dá com mais facilidade no momento do sono. O sonho para nós nada mais é do que o momento em que o espírito se desprende parcialmente do seu corpo físico e vai viver experiências no plano espiritual. E isso falando genericamente, porque nós temos várias condições que devem ser consideradas, várias situações em que o espírito, por exemplo, durante o sono, ele começa a viver ou a reviver situações do seu cotidiano, criando fantasias na sua mente, e aí então depois que desperta ele pergunta, será que eu realmente me desdobrei e estive naquele lugar? Não necessariamente. Ele pode, por exemplo, imaginar aquela situação, assistindo, por exemplo, a um filme, vivendo uma situação que seja marcante pela intensidade daquilo que ele viveu, seja de uma forma positiva, com uma grande alegria, seja de uma forma estressante, de uma forma negativa, e aí então aquilo fica registrado no seu subconsciente e acaba depois se manifestando durante o momento em que ele está dormindo. E também, segundo o próprio Freud, são manifestações daquilo que fica reprimido no seu inconsciente e se manifesta durante os sonhos. Então nós temos ali 3 situações, mas como nós muitas vezes não nos lembramos, ou não conseguimos registrar a experiência que o espírito vive durante esse processo de emancipação, nós não conseguimos dimensionar, nós não somos capazes de mensurar quantas vezes, quantos sonhos são emancipação, quantos sonhos são imagens, informações guardadas no seu subconsciente. Mas o espírito então ele se emancipa. Mas nós vemos que para ele poder viver isso, ele está deitado na sua casa, dormindo, numa condição tranquila, numa condição segura, e esse é o momento correto. Agora vamos supor que eu chegue meio-dia de uma segunda-feira, todo mundo cansado já do fim de semana, já começa a semana cansada, e aí então começa a trabalhar, aquela correria, aí eu cismo de fazer uma reunião mediúnica e faço a evocação da pessoa, sendo que ela está trabalhando, vivendo o seu cotidiano e tudo mais. Então, isso vai ser uma situação bastante complicada. Para o nosso mundo já é difícil, lembrando que para que haja uma emancipação, há a necessidade de que o indivíduo tenha uma condição orgânica, o seu corpo físico favoreça esse tipo de experiência, como hoje nós chamamos de fatores anímicos, enquanto que nós temos, por exemplo, a parapsicologia, chama de paranormal aquele que tem faculdades mentais que são capazes de se manifestar.
Então, seja o paranormal, seja o indivíduo que tem faculdades anímicas, são aquelas pessoas que têm um organismo que favorece essas manifestações. Então não basta, por exemplo, imaginar alguém que vivencia a experiência da telecinesia, que é a capacidade de movimentar objetos, né, à distância com o poder da mente. Então, para que ele possa fazer isso, há a necessidade de que sua mente, de que seu cérebro, na verdade, seu organismo, tenha condições de expandir a sua energia mental para poder produzir aquele fenômeno. Então não basta que eu queira, há a necessidade de que eu tenha condições orgânicas. A mesma coisa que nós sabemos acontece com a mediunidade. Não basta eu ter vontade de ser médium. Eu sou médium porque meu corpo me favorece isso. E o oposto também, né? Não adianta eu querer deixar de ser médium, sendo que meu organismo me favorece, me dá essa sensibilidade, né, do plano espiritual. Por isso, então, nós estamos sujeitos a essas condições especiais. Continuando aqui na questão 39, Kardec então coloca, né, podemos evocar o espírito de uma pessoa viva? A resposta sim, desde que se pode evocar um espírito encarnado, que foi o que foi dito na questão anterior. Se você pode evocar um espírito encarnado, uma pessoa viva, consequentemente, pode ser evocada. O espírito de um vivo pode também, nos seus momentos de liberdade, manifestar-se sem ser evocado. Isso depende da simpatia que tiver pelas pessoas em causa. E aqui nós temos algumas situações interessantes em que pessoas relatam que durante aquele momento em que eles se encontram assim meio torporoso, meio com aquele sono, né, meio descontrolado, depois de almoço, depois de uma tarde calorosa, ou então no momento de sono mesmo, que ele dorme à noite, ele pode viver experiências que para ele pode ser muitas vezes assustadoras, porque ele se vê se projetando do seu corpo físico, ele se vê, por exemplo, no alto do ambiente onde ele se encontra, vendo seu corpo físico lá embaixo, e não raras vezes acontece aquele desespero dele querer voltar e não conseguir. Algumas pessoas se desprendem e começam então a circular, a andar pelo ambiente onde ela se encontra, outros conseguem se projetar à distância. Tudo isso são relatos, que inclusive são relatos que estão sendo analisados cientificamente por um grupo de cientistas. Nós sabemos, né, aqui no Brasil, por exemplo, especialmente lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos um grupo de psicólogos, médicos, cientistas, né, de todos eles, estudando exatamente essa experiência, aquela conhecida experiência de quase morte, onde durante, né, traumas, pessoas ficam inconscientes e depois que voltam na sua condição natural, na sua condição normal, relatam terem visto ou ouvido diálogos, conversas num ambiente onde elas se encontram ou em locais distantes. Então eles estão fazendo experiências, né, como eu já falei para vocês. O Dr. Alexandre Moreira Almeida, que é doutor em psiquiatria, ele deu uma entrevista interessante numa revista em que ele relatava, inclusive isso também passou na televisão, um programa fantástico, ou o programa Globo Repórter, não me recordo, fez ali abordou esse tema, e eles falavam o seguinte, que para poder comprovar que um espírito realmente se emancipava, eles colocavam uma pequena prateleira no alto de um centro cirúrgico, e no alto dessa prateleira, que não era possível ver do chão, né, onde as pessoas se encontravam, colocavam uma imagem. Qualquer imagem, uma imagem de um elefante, a imagem de um ferro de passar roupa, a imagem de um arco-íris, qualquer coisa que não seja fácil, né, que não seja algo comum do dia a dia das pessoas. Se por acaso um paciente estivesse sendo operado, ou sofrendo ali, no centro cirúrgico, sofrendo uma intervenção, e depois ele relatasse na sua volta que viu alguma coisa durante aquele momento de anestesia, e ele tivesse dito qual era a imagem que foi comprovada, isso é, né, um experimento científico que poderia comprovar realmente uma projeção da mente ou a expansão do espírito, né? Cada linha de estudo vai dar um nome para isso, né? Então, nesse caso, tentando comprovar cientificamente essa emancipação. Então nós temos desde aqueles que vivem essa experiência de quase morte, que a gente poder entender como é a expansão do espírito, mas temos esses desprendimentos espontâneos que acontecem nesse momento de relaxamento.
Então o espírito se eleva, o espírito se projeta, se manifesta em alguma reunião mediúnica, seja através de uma evocação, seja através de uma forma espontânea, desde que ele tenha simpatia pelas pessoas que estão ali vivenciando essa experiência, como foi colocado para nós aqui. Mas para isso o espírito tem que ter aquelas condições, né? Então ele está num momento de relaxamento, de tranquilidade. Durante a sua manifestação, o seu corpo fica num estado inerte, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, né? Então, várias condições favorecendo essa manifestação. A Sandra perguntou, e se o vivo não quiser mais voltar, né? Olha, Sandra, não é uma opção, né? Porque como a gente vai ver aqui, na questão 40, inclusive fala sobre isso, que é a próxima questão. Kardec pergunta, como se acha o corpo da pessoa cujo espírito da pessoa é evocado? Né? Ou seja, o que acontece, como é que nós podemos visualizar o corpo de uma pessoa no momento em que o espírito se desprende e se emancipa? A resposta, dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Só que essa liberdade, como a gente já comentou, é uma liberdade parcial. Já foi relatado, inclusive por Kardec estudando esse tema, falando de um tal cordão. Alguns falam cordão prateado, Kardec chamou de cordão luminoso. Pessoas que estudam essa questão da metafísica, né, ou da parapsicologia também relataram, os próprios indivíduos no momento de emancipação olhavam para si mesmos e diziam, estou vendo um fio luminoso saindo do meu corpo ligando ao meu corpo físico. Então, cordão prateado, cordão luminoso, o que importa é que existe uma conexão entre o perispírito daquele que se emancipa e o seu corpo físico. E essa ligação que existe entre os dois faz com que o espírito esteja, né, preso definitivamente ao seu corpo físico, né, ou de uma forma me fugiu a palavra, mas de uma forma não estou conseguindo encontrar a palavra para falar para vocês, mas vamos dizer, oficial, não é essa palavra, mas pode ser essa. E aí então, no momento em que o espírito pressente que algo pode ameaçá-lo, ou ele é chamado de volta para despertar, no momento em que ele desperta, o corpo de imediato volta ao seu corpo físico. Né? Então, quer dizer, essa é uma ligação que não tem... O fato do espírito se desprender não significa que ele vá para onde ele quiser. Salvo, né, naqueles momentos, por exemplo, de êxtase que a gente já conversou. É quando o espírito, nesse momento de emancipação, se eleva aos planos mais elevados, né, vivendo aquele momento de êxtase, de prazer indescritível, e ele pode, nesse momento, romper esse seu vínculo com o corpo físico e vir a desencarnar definitivamente. Então esse é um risco que acontece para aqueles que não querem voltar, por exemplo. Mas para quem vive, por exemplo, né, no caso do nosso mundo físico, e ele está ali passando por experiências, né, ele não sente de uma forma tão intensa a vontade de não voltar para o seu corpo físico. Somente aqueles que vivem experiências que estão muito acima daquilo que o nosso corpo físico oferece. Nós vimos um exemplo desse quando nós estudamos sobre a música espírita. No livro Obras Póstumas, né, nós tivemos ali o relato de uma jovem que era estudante de música, tinha a orientação de um compositor italiano famoso da sua época, que já era desencarnado, e aí então ela viveu, que ela desconfiava, né, será que realmente é aquele espírito que veio conversar comigo? Será que é ele que me orienta? Será que eu sou merecedora daquele espírito e tal? E aí então ela viveu uma experiência provocada pelos espíritos que a assistiam, uma experiência de emancipação e de êxtase. E durante aquele momento em que ela estava em emancipação, ela falava, joga água no meu rosto que eu preciso acordar, porque eu preciso voltar. Então ela pedia para que fizessem isso, que seria o modo dela despertar e retornar à sua atividade natural. E a partir dali então ela mudou completamente a sua visão a respeito da influência, né, ou da orientação que ela recebia do plano espiritual. Então, somente, né, salvo naquele em que o espírito tem uma vontade muito intensa de realmente não voltar para o seu corpo físico, corre-se o risco de desencarnar. Mas isso é algo muito raro, né? É uma exceção
a regra, né, que o espírito vivendo uma experiência, ele pode ter momentos agradáveis durante a sua emancipação. Podemos colocar uma outra situação, alguém, por exemplo, que vive uma doença física muito dolorosa, uma condição que pode ser uma condição terminal, ou uma condição que o imobilize, e durante aquele momento de emancipação, o espírito desfruta daquela liberdade temporária. Pode acontecer dele dizer assim, olha, eu não quero mais voltar para aquele meu corpo físico. Mas aí, né, sendo ali a sua prova, sendo ali a sua expiação, seja lá como for, e também por estar ali quase que muito próximo da sua realidade, a sua vontade não é suficiente para que ele se desprenda, né? Então o êxtase sim pode deixá-lo nessa condição. Então aqui para nós, na questão número 40, nós temos aqui, né, como se acha o corpo da pessoa cujo espírito da pessoa é evocado. Dorme ou cochila, é quando o espírito está livre. Na 41, uma continuação a esse raciocínio, poderia despertar na ausência do espírito? Então o corpo poderia simplesmente despertar, sendo que o espírito não está ali presente? A resposta é não. Para isso o espírito é forçado a voltar ao corpo. Se nesse momento estivesse comunicado, ele vos deixa e frequentemente diz o motivo. Então durante a evocação, durante a manifestação numa reunião mediúnica, ele vai dizer então, olha, eu preciso ir agora. Ele pode dar uma justificativa ou simplesmente se desconectar do médium. E para a gente poder entender essa força que o chama de volta, muitos dos relatos daqueles que vivem experiências de quase morte, vocês já devem ter assistido em documentários, por exemplo, a Vida Após a Morte, né, do Dr. Moody, também fala sobre isso, livros que também falam sobre túnel de luz e tudo mais. Muitas pessoas dizem, né, olha, eu estava inconsciente porque eu sofri um acidente, e aí então eu vi aquele túnel de luz, vi pessoas à minha volta, senti um prazer assim que eu não podia descrever, e de repente uma força muito intensa me puxou de volta. Então a gente vê que a ligação que existe entre o espírito, consequentemente o conjunto espírito-perispírito, com o seu corpo físico é tão intenso, que não é simplesmente pela vontade. É por isso que os espíritos falam que no caso do êxtase, em que o espírito vive aquele prazer indescritível, a vontade de continuar vivendo aquilo é muito mais intensa do que aquilo que ele vive. E o detalhe, né, se fala, por exemplo, sobre o espírito viver esse prazer e querer se desvincular do seu corpo físico, mas acontecendo isso, vamos supor que o espírito desencarne durante esse processo. Bom dia, professor, bom dia, pessoal que chegou. Durante esse processo, o espírito não viveria necessariamente naquele ambiente onde ele se encontra. Porque para isso ele precisa ter uma elevação, ele precisa ter uma afinidade com aquele local. Não é porque eu tive uma experiência de emancipação, senti aquele prazer indescritível, que eu vou continuar vivendo entre, digamos, os espíritos eleitos, os espíritos elevados, sendo que eu não tenho essa elevação. E qual é a consequência para o espírito durante esse processo, depois que ele força a sua desencarnação? Esses relatos nós não temos. Eu, pelo menos, não conheço nenhum livro que fale sobre esse assunto. Eu vivi o êxtase, eu rompi a minha ligação com o meu corpo físico, e o que aconteceu depois? Quais foram as consequências, quais foram os dramas, para onde ele foi, com quem ele foi, em que dimensão ele ficou. Então isso é algo que foge muito ainda ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. E nós tivemos um caso, só para poder compreender aqui na questão 40, quando os espíritos responderam a Kardec, que o corpo dorme ou o corpo cochila, nós temos dois pontos interessantes aqui, só para poder ilustrar. Nós lemos aqui na Revista Espírita, ou foi num outro livro que nós lemos aqui, que eu trouxe para vocês, que eu não me recordo qual é, para ilustrar um tema que a gente falava sobre emancipação, de um jovem que se encontrava num grupo de estudo. Eram alguns jovens acadêmicos que estudavam medicina, eles estavam estudando em grupo, e aí então esse que vivia essa experiência, até conhecido, eu não me recordo se era o Gabriel Delane, se era outro desses conhecidos que nós estudamos, mas então ele falava assim que era interessante, porque ele percebia que a sua mente se projetava naquele ambiente onde ele se encontra, naquela sala de estudos, o seu corpo ficava meio que parado, ele estava sentado com os olhos abertos, mas naquela posição imóvel.
Já até descrevi para vocês, né, algo parecido. Quando a gente está assim com aquele meio sono, com a cabeça meio rodando, a gente para, fica olhando assim para o nada, para o vazio, com o olho arregalado, até que chega alguém, dá aquele estalo de dedo na frente e fala: ô, estou falando com você. Então esse momento em que a gente fica meio fora do ar, é mais ou menos o que acontece com o espírito durante a sua emancipação. Durante a sua emancipação, como fica o seu corpo físico. Então ele sai do ar temporariamente, enquanto o espírito fica ligado a alguma coisa. Porque já que o espírito é o centro da inteligência, é o centro da consciência, o seu corpo físico é só um instrumento. A partir do momento em que o espírito se emancipa do seu corpo físico, o seu corpo fica apenas ali, um elemento biológico, aguardando a vitalidade para que ele possa se movimentar. É mais ou menos como se fosse o carro e o motorista. O motorista pode se distanciar temporariamente do carro e o carro vai ficar ali parado no estacionamento, onde quer que seja. Até que o espírito volte e dê ali os comandos para que ele possa se movimentar. Então, nesse caso desse grupo de estudo, é um exemplo clássico disso que a gente viu agora. Bom, deixa eu ver mais aqui que a gente pode ver. O espírito então ser chamado de volta, essa força que o chama de volta, né, que nós comentamos agora. Na questão número 42, como o espírito é avisado da necessidade de voltar ao corpo? A resposta: o espírito de um vivo nunca está completamente separado do corpo. Por mais que se distancie, e aí nós falamos de distâncias que vão muito além, né, das quilometragens que nós estamos acostumados. Nós temos espíritos, por exemplo, que durante essa vivência do êxtase, ela se desvincula do nosso planeta, para ter uma ideia. Porque o espírito não se preocupa com o tempo, não se preocupa com distância. Para o mundo espiritual, para os espíritos, tudo isso, o tempo e o espaço, se desenvolve de uma maneira completamente diferente. O pensamento é a força de tudo. Ele vai aonde quer, basta simplesmente que ele pense. Nós já conversamos sobre isso, né, sobre as experiências que os espíritos vivem quando desencarnados, lá no Livro dos Espíritos, e nós fizemos aqui uma brincadeira. Basta a gente pensar, por exemplo, eu falar para vocês agora, pensem numa praia. No momento em que vocês imaginaram uma praia, vocês já estão lá. É assim que os espíritos elevados se movimentam no plano espiritual. Enquanto nós pensamos assim, né, em qualquer lugar, tá vendo só, Sandra? Você atravessou todo o Atlântico para poder chegar até a sua praia simplesmente porque você mentalizou a imagem de Fortaleza. Os espíritos, então, vivem experiências assim. Já que eles, naturalmente, mais apegados ao corpo físico, dependem, inclusive, do transporte. Porque ele não se vê nessa condição de viver essa experiência. Porque para que a gente possa desfrutar as faculdades do plano espiritual, há a necessidade de nós estarmos muito bem adaptados ao mundo espiritual e completamente desapegados aqui ao mundo físico. Então esses são os espíritos que fazem essas viagens, inclusive com viagens com velocidades vertiginosas para nós. Teremos aquela velocidade em que a nossa cabeça rodaria, de tão rápido que as coisas acontecem. Mas isso somente os espíritos mais elevados são capazes de vivenciar. Então aqui para nós, por mais que se distancie, continua ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando necessário. Só com a morte se rompe esse laço. Então, por isso, quando nós falamos sobre o cordão dourado, o cordão prateado, o cordão luminoso, nós temos aqui, continua ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando necessário. Então a gente vê que é uma comprovação que nós temos da própria codificação que fala que existe esse laço, ou existe esse cordão, como Kardec já chamou, ligando o corpo perispiritual até o corpo físico. Aqui nós temos depois, só com a morte se rompe esse laço. Aqui nós temos uma observação de Herculano Pires, que ele diz para nós assim: a ligação fluídica é de natureza vibratória e, portanto, energética. A expressão laço costuma sugerir um cordão material. Devemos lembrar que o perispírito é semi-material, e compreendemos melhor a natureza desse laço, que se pode comparar a uma frequência de ondas nas ligações de aparelhos teleguiados. Aqui ele fala de algo, simplesmente, né, um tipo de cordão
que é tratado para nós, mas de natureza vibratória, de natureza energética, como se fosse, por exemplo, um fio de luz. Hoje é muito mais fácil nós imaginarmos isso através dessas canetas, as canetas que fazem apontamentos, né, nas telas, ou então aquelas canetas laser, em que você projeta um foco de luz. Então não é um cordão, como se fosse um cordão umbilical, mas é uma linha luminosa, né, ou seria uma linha energética, um fio energético, que faz essa conexão entre o corpo físico e o corpo perispiritual, né, já que é da mesma natureza do próprio perispírito. O perispírito sendo semimaterial, a natureza desse laço, ou desse cordão, também é semimaterial. E por isso faz com que ele tenha essa sensibilidade, mantendo o seu corpo físico ligado ao seu corpo perispiritual. Por isso o espírito está sempre consciente do que acontece. Vamos imaginar a seguinte situação. O espírito então é evocado, as condições, né, de repouso, de horário, tudo isso favorece a sua evocação. Ele é evocado então para se manifestar numa reunião, e aí no momento em que ele chega até lá e começa a conversar com as pessoas da reunião mediúnica, o seu corpo físico começa a sentir frio. Começa a dar para ele aquele incômodo. O ambiente de repente baixou de temperatura, uma porta ficou aberta, uma janela ficou aberta, o vento ali incomodando, e aí o espírito lá naquela reunião mediúnica começa a sentir esse incômodo. E aí então é o momento que ele diz, olha, preciso me retirar. E aí então ele vai embora, volta para o seu corpo físico e acorda meio sonolento, meio confuso, com algumas lembranças vagas ou sem nenhuma lembrança daquilo que ele viveu na reunião mediúnica, para depois despertar e dar ali os cuidados do seu corpo físico. Resposta ao item número 43. O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? E é aquela mesma história, em vez de nós imaginarmos uma queda na temperatura, nós podemos imaginar, por exemplo, um acidente ou uma agressão física que ele venha a sofrer. A resposta, o espírito seria advertido e voltaria antes que a morte se consumasse. Então não significa que ele saiba que alguma coisa vai acontecer. No momento em que ele é agredido, ele volta quase que imediatamente, ou imediatamente, muitas vezes sem sequer dar satisfação àqueles que estão na reunião mediúnica, e aí no momento em que ele acorda, ele já acorda agonizante, porque o seu corpo físico está ali sofrendo a lesão e consequentemente pode levá-lo a óbito. Então nós vemos que várias situações colocam, né, trazem para nós essa ligação que existe entre o corpo físico e o corpo perispiritual. 44. Não poderia então ocorrer a morte do corpo não poderia então ocorrer a morte do corpo na ausência do espírito e que este ao voltar não pudesse retomá-lo? Não, isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. O que ele quis dizer com isso? Que não poderia acontecer, por exemplo, do corpo físico perder a sua vitalidade antes do espírito estar presente e o espírito, de repente, à distância, não tenha mais condições de voltar ao seu corpo físico? Seria pensar dessa forma, como se nós fôssemos um balão, amarrados por um cordão bem comprido, ou uma pipa, né, dessas que as crianças gostam hoje de brincar. Está ali empinando a sua pipa, o seu papagaio, ou seja lá qual for o nome que se dê, e de repente a linha quebra e a pipa vai embora. Isso acontece com o espírito? Não, não acontece. Porque a velocidade com que o espírito se desloca de volta ao seu corpo físico é o tempo necessário para que ele possa retomar o seu corpo físico e depois viver o desprendimento natural, já que o perispírito está ligado célula a célula do seu corpo. E quando se fala no processo de morte, a gente começa então entendendo um pouquinho sobre biologia, né? Sobre a fisiologia do nosso organismo. A morte não se dá de imediato. A morte não é simplesmente de uma hora para outra. Acontece um processo fisiológico, só para a gente poder pensar. O nosso cérebro ele é irrigado pelo nosso sangue, que leva nutrientes para as células e também leva oxigênio. E isso mantém a sua vitalidade.
E o nosso corpo físico, consequentemente, está ali, vivo, ativo, funcionando com os comandos do cérebro. Vamos supor que eu leve um tiro no coração, ou eu sofro uma parada cardíaca. O tempo que leva para o meu cérebro parar de funcionar, a gente lembra que nos primeiros socorros, uma pessoa precisa ser reanimada no máximo em 6 minutos, que é quando começa então a morte dos seus neurônios, e aí então ele para definitivamente. Então a gente vê que uma parada do coração, o indivíduo fica vivo ainda durante 6 minutos. Uma pessoa, por exemplo, que sofre um traumatismo craniano grave, ele pode ter morte cerebral. E nós sabemos que ele sendo levado para um hospital e sendo mantido por aparelho, ele pode ficar vivo durante dias. Então os dois pontos principais, tanto o cérebro como o coração, os dois órgãos principais, cérebro e coração, se eles sofrerem uma lesão, o corpo ainda fica vivo. Então será impossível nós imaginarmos, por exemplo, que um espírito ficaria distante do seu corpo físico, o seu corpo morreria e ele não teria tempo, considerando a velocidade do pensamento, para voltar ao seu corpo físico e assumir então o seu corpo. Imaginando uma outra situação mais complexa, no caso das decapitações, como acontecia na época de Kardec, né, em que a França vivia, né, aquela época pós-napoleônica, onde ainda havia execuções oficiais. Né? Nessas execuções oficiais, já te respondo, Loira. Nessas execuções oficiais, Kardec, por exemplo, fez evocações. Nós já vimos isso tanto na Revista Espírita como no próprio livro Céu e Inferno, em que ele evocou, por exemplo, um espírito que acabava de ser decapitado, ou que havia sido decapitado, a notícia saiu no jornal, e aí então ele perguntava: o que você sentiu naquela hora? Você estava lúcido no momento em que houve a decapitação? Ele disse: sim, eu vi a minha cabeça caindo, vi ali durante aqueles pequenos momentos, né, aquele pequeno intervalo de tempo, eu via o que acontecia, que a minha cabeça caía num cesto, e depois lentamente a visão se apagava. Aliás, eu contei para vocês já como acontece a morte, né, como é a sensação de morte. Eu já vivi essa experiência durante 2 sonhos, em que a gente simplesmente vai perdendo um pouco da lucidez, a vista vai escurecendo, vai dando aquela tontura e de repente tudo se apaga. No momento em que tudo se apaga, eu acabava despertando. Então houve até um documentário interessante, produzido pelo Discovery, que mostrava, né, o que acontece com o nosso corpo físico no momento da morte. E aí foi mostrando o que acontece com os vários órgãos, o colapso que acontece no nosso corpo por falta de oxigenação, por falta de alimentação, por falta de impulsos elétricos. Então nosso corpo vai morrendo gradativamente. Então mesmo no caso de uma decapitação, o espírito ainda tem consciência de alguns segundos após esse acontecimento. E lembrando que ele se desloca em frações de segundo, fica muito fácil dele retomar o seu corpo físico. E depois acontece aquele desprendimento natural, que pode dar ao espírito a facilidade do desencarne, caso ele tenha o desapego, caso ele tenha essa elevação espiritual, ou pode acontecer do espírito continuar vivendo ainda aquele drama da desencarnação, do seu desprendimento lento, difícil, em virtude do seu apego, em virtude da importância que ele dava ao seu corpo físico. Então ele se emancipa, volta ao seu corpo físico, e a partir do momento em que acontece uma desencarnação, se por acaso algo interromper aquele momento em que ele vive essa experiência, ele volta e depois vai sofrer as consequências daquilo que ele viveu. A Loira perguntou, né, eu não sou espírita, mas depois que perdi meu avô, comecei a me interessar mais sobre os espíritas. Né? Me responde uma coisa, ele pode estar presente nos vendo? Sim. Né, tudo depende, né, Loira, para você ter uma ideia, quando se fala sobre alguém que desencarnou, depende muito, eu vou colocar numa linguagem bem fácil para entender. Vamos imaginar, por exemplo, que você fez uma viagem para o exterior, em que você ficou entre escalas e entre voos e tudo mais, você ficou durante 15 horas nesse trajeto. Vamos supor que você quis conhecer Hong Kong, e você levou 15 horas para chegar até lá. No momento em que você chega, você tem 2 condições, assim extremas, mas entre esses extremos você tem ali várias variantes. Ou você pode chegar no aeroporto super disposta, chegar em casa, pegar o telefone e falar, olha, eu cheguei bem, está tudo bem por aqui, está tudo muito ótimo, porque você está acostumado a fazer essa viagem.
Agora você pode chegar de um modo tão estressante que a única coisa que você quer é chegar no hotel, se jogar na cama, dormir e só ligar no dia seguinte. A mesma coisa acontece no momento da desencarnação. Um espírito que chega do outro lado, ele pode chegar de um modo equilibrado, de um modo lúcido, isso porque ele viveu a sua vida valores nobres, porque ele teve uma experiência religiosa que o elevou espiritualmente. No momento em que ele chega no mundo espiritual, ele está em casa. E estando em casa, ele se sente muito bem. Agora, se por acaso ele é alguém que tem medo de morrer, aquela pessoa que não quer morrer de jeito nenhum, porque ele está interessado nas relações que ele vivia, naquilo que ele era apegado, ele vai sofrer muito para poder se adaptar a essa viagem forçada que ele fez. Nesse caso que você colocou nessa descrição, sendo uma pessoa caridosa, religiosa, a recepção que ele teve no mundo espiritual foi das melhores. Reencontrou afetos, amigos do passado, se adaptou muito bem ao mundo espiritual, tem uma visão daqueles que ficaram carinhosa, mas sem provocar sofrimento. Então, sim, é possível, é possível. Né? Agora, quanto tempo isso demora, a gente não tem como fazer uma dimensão porque é muito relativo. Né? Então, durante esses sonhos, o que a gente faz? São sonhos felizes, são sonhos reconfortantes, nos nossos momentos de prece, direcionar o nosso pensamento de um modo feliz, de um modo agradável. Né? Então, se essa é a manifestação, é isso que você sente, por que não fazer disso uma realidade? Né? Eu tive uma experiência, para vocês terem uma ideia. Um tio meu, vocês se lembram, veio a desencarnar no mês de março do ano passado, e ele tinha já mais de 80 anos, tinha uma personalidade muito difícil, era um fumante compulsivo, acabou inclusive desencarnando em virtude de um enfisema pulmonar que foi consumindo durante muito tempo, já vivia praticamente 24 horas com balão de oxigênio, etc. e tal. Obrigado, querida. E aí então ele desencarnou. Recentemente, eu conversando com um primo, que é o filho desse meu tio, ele dizia assim, que uma jovem que dormiu na sua casa, que por causa da filha desse meu primo, né, que eram amigas e tal, ela era médium, ela é médium, e tem uma sensibilidade. E aí então, recentemente, estava dormindo na casa dele e foi acordada por uma pessoa, e ela acordou e viu o senhor sorrindo para ela. E depois esse senhor desapareceu. E aí então ela foi contar isso para a família. Olha, eu vi uma pessoa assim, que veio me acordar e sorriu, não falou nada e tal. Aí pegaram uma foto do meu tio e mostraram, você reconhece essa pessoa? Ela falou, é ele que estava aqui. Então a gente vê que durante praticamente 10 meses, desde o seu desencarne até o momento em que ele fez essa manifestação, houve essa recuperação. É possível que tenha sido ele? Sim, é possível que tenha sido. Mas normalmente os espíritos que vivem doenças muito dolorosas, espíritos que desencarnam por doenças dolorosas, espíritos que têm um apego muito grande, demoram muito tempo para poder se desapegar. Mas é muito relativo. Eu posso ser rebelde enquanto eu estou encarnado, quando eu chego no mundo espiritual, de imediato eu já promovo a minha transformação. Mas, de um modo geral, ela foi acordada, Sandra, segundo a descrição que foi colocado. Né? Por isso, então, né, a gente tem, nesse caso, experiências das mais variadas. O Nando colocou, né, existem equipes espirituais que fazem desligamento antes. Já falaram que em caso de acidente de avião são desligados antes para não sofrer. Sim, foi o que acontece muitas vezes, Nando. O desencarne também é um processo que vale muito como merecimento. Tem aqueles que, por exemplo, depois de um acidente, sofrem cirurgias, dores, ficam em estado de coma e tudo mais. Tem outros que, sem mesmo, né, no momento da desencarnação, por terem merecimento, não terem necessidade de passar por esse sofrimento, né, sofrem esse desligamento. E quando se fala em momentos antes do desligamento, nós falamos em frações de segundo. Né? Não é assim, olha, tanto tempo antes. Eu trouxe para vocês aqui um caso de um jovem, de um adolescente, vocês já conhecem essa história. Ele tinha ali por volta dos seus 12, 13 anos de idade, andava de bicicleta na frente de casa, veio um carro e o atropelou. E aí então ele desencarnou, o pai inclusive lavava a calçada na frente do local onde aconteceu o acidente, e foi aquele trauma todo. Depois de um tempo, os pais começaram a frequentar um centro espírita daqui de São Paulo, e aguardando essa comunicação. E aí então o garoto, veio uma comunicação inicial,
um espírito que se identificou com outro nome e disse o seguinte: olha, eu vim aqui em nome do seu filho para dizer que ele está bem, que ele está se recuperando, mas que ainda ele não pode se manifestar, mas que em breve ele estará aqui com vocês. Então continuem suas preces e tal e tal. Depois de um tempo o espírito veio na primeira comunicação, falou lá, né, papai, mamãe e tal, começou a contar um pouco do que aconteceu, e aí então ele relatou: olha, eu não sofri no momento do meu acidente. Momentos antes do impacto acontecer, eu já não sentia mais o meu corpo. Então a gente vê que são casos e casos. Diferentemente, por exemplo, no caso que a Sandra está lembrando, né, se as pessoas não sentem o fogo do avião. O que a gente pode lembrar, por exemplo, Sandra, é aqui em São Paulo, que aconteceu em 1972, o incêndio no edifício Joelma, onde pessoas morriam, né, desencarnaram, queimadas pelo incêndio, pessoas que desencarnaram saltando do edifício. Então a gente vê que o mesmo processo de desencarnação ele é muito relativo. Tem outros, né, no caso que o Hermes está comentando agora aqui de doenças crônicas, tem pessoas que entram em estado de coma, são desligados, depois o seu corpo físico entra em estado de óbito. Então tem pessoas que sentem detalhadamente o momento da morte, que é algo que pode ser doloroso, e tem outros que são desvinculados do seu corpo físico momentos antes de acontecer algum acidente, e não sofrem o efeito direto da dor. Então tudo é muito relativo. Então a gente pensa assim que depende de como o espírito chega no plano espiritual. O momento do desencarne também depende da condição do espírito. Loura colocou: eu perdi meu avô em abril do ano passado, é possível uma comunicação com ele? Olha, nós temos relatos de espíritos que se comunicaram durante seu velório. Outros espíritos que se comunicaram durante 10, 20 anos. Outros espíritos que nunca se comunicaram. Então é possível? É possível, é uma questão de tentativa. Vá a um centro espírita que tem esse trabalho de comunicação, aguarde com paciência a possibilidade dessa comunicação. Ele pode se comunicar agora? Sim. Pode não se comunicar? Também pode acontecer. Porque depende muito da condição do espírito se comunicar, depende muito do merecimento da família de receber essa comunicação. Nós temos um espírito amigo que ele traz a seguinte mensagem: muitas vezes as famílias nunca se interessaram pelo mundo espiritual. E no momento em que acontece uma desencarnação, todo mundo de repente vira religioso. Mas não necessariamente se transforma, apenas fica interessado na comunicação. Esses grupos não são merecedores de comunicação. E somente quando começam a promover realmente uma mudança, ou quando são realmente necessitados dessa comunicação, é quando tudo acontece. Porque os espíritos não têm a porta aberta para se comunicar quando querem. São poucas as possibilidades, né? Pois é, mas né, o fato de da família não ser não significa que você não seja, que você não queira se interessar, não queira estudar, não queira buscar. É uma questão de estudar principalmente, né? Começa a frequentar um centro espírita legal, começa a estudar a doutrina espírita independente da comunicação com seu avô, e vai chegar um momento em que vai surgir oportunidade e tudo vai acontecer, né? Inclusive no próprio sonhos os espíritos se manifestam o tempo todo. O Hermes colocou: pessoas que desencarnam durante sono físico, é possível que o desenlace esteja ocorrendo horas antes do óbito, né? Sem dúvida. Né? Quando estiver que desencarnar, eu vou pedir para colocar em Hanset em mim, tá? Pois é. Então, a gente vê assim que são muitas as variáveis, né? E a doutrina espírita, ela traz muitos detalhes, né, sobre essa questão da desencarnação, sobre a vida após a morte. Então é importante a gente estudar com paciência. Algumas vezes você estuda durante 2, 3 anos para chegar no final e obter a resposta que você realmente gostaria. Precisa estudar, precisa ter consciência, né? Porque quando eles encarnam, eles não falam tipo, né, eu sou seu avô e falo o nome e tal, né? Fica dando dicas de quem é ele. Não. Muitas vezes, tem um livro interessante, Loira, que eu vou recomendar para você, que você pode achar na internet, inclusive. Chama Intercâmbio do Bem. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, anota esse nome aí, Intercâmbio do Bem, que traz várias e várias cartas de familiares que desencarnaram e depois se comunicaram. E na primeira comunicação falaram: eu sou fulano, eu estou reencontrando com a minha família que está aqui do outro lado, encontrei com esse, encontrei com aquele. Então eles dão não apenas dicas, eles dão dados para comprovar a sua identidade. Em um outro site que você pode ir, esse daqui, ó. Deixa
Deixa eu anotar aqui para você. Só um instantinho. Tá aqui, ó, esse site saudadeeadeus.com.br é da nossa amiga Rosana. Lá você vai encontrar muitas cartas psicografadas também. Tá? E tem um outro documentário chamado As Cartas Psicografadas de Chico Xavier. Lá tem o depoimento de várias famílias que receberam comunicações depois de frequentarem centros espíritas. Tá? Então tem ali uma pequena relaçãozinha para você começar seus estudos espíritas, que você vai gostar bastante. E um outro livro também que é muito gostoso de se ler é Por Trás do Véu de Ísis, do jornalista Marcel Souto Maior. Tá? Leia esses dois livros que eu te falei, assista esse documentário, que você vai ter um monte de informação para deixar sua cabeça fervilhando de curiosidade. Ximenes colocou lá em cima, né? Acho que geralmente o que acontece quando um espírito morre num acidente terrível de carro era alegre, né? É aquela história, Ximenes, essa questão, o que você colocou, quando acontece com um espírito que sofre, que desencarna em virtude de um acidente terrível de carro, nesse site que eu coloquei para vocês, Saudade a Deus, nós temos ali, é o site da nossa amiga, né, Rosana Madjaroff, e ela, a filha dela, Tatiana Madjaroff, uma jovem linda de 23, 24 anos, que estudava medicina lá em Santa Catarina e morava aqui em São Paulo. E numa viagem de uma cidade para outra lá em Santa Catarina, ela sofreu um acidente de carro e desencarnou. E aí então, nas psicografias dela, ela tem 24 psicografias, se eu não me engano, ela conta desde o início da primeira comunicação, que ela não sentiu absolutamente nada do acidente, que ela depois despertou de um modo bastante equilibrado. Então ela vai contando o desenvolvimento dela nesse período. Então procura lá Tatiana, Tati, né, e tem os vídeos dela, tem as psicografias, conta a história desse quadro que você colocou, um espírito que desencarna num acidente de carro. Esse foi um caso dela, né? Exato, né? A cachorrinha dela estava junto também. Esse foi um caso dela, mas nós temos aquelas pessoas que desencarnam e acidente de carro, né? Tem um relato de um espírito num dos livros que falam sobre o mundo espiritual, de um jovem que sofria, fazia ali dirigia embriagado e tudo mais, e corria desesperadamente, sofreu um acidente de carro e desencarnou. Assim que o corpo dele físico morreu, assim que ele desencarnou, ele se via preso, né, assim, em pé, parado no meio da rua, olhando o acidente de carro, não sabia o que estava acontecendo, e ele via muitos espíritos se aproximando do carro, e espíritos que provocavam medo nele, um medo muito grande. Aqueles espíritos que procuravam absorver ali o seu fluido vital e tudo mais, enquanto que ele ficava parado no meio da rua sem assistência nenhuma. Então depende muito, né? Tudo é muito relativo. Como diz o próprio Raul Teixeira, né? Tal vida, tal morte. Aquilo que você vive, a forma como você vive é a forma como você vai para o mundo espiritual. De um modo equilibrado, de um modo perturbador, de um modo neutro, sendo assistido, esperando, não esperando, tudo é muito relativo, né? A Roberta colocou lá em cima, minha avó desencarnou dormindo. Ela ficou 2 dias dormindo, né? Levamos para o hospital para ser mais tranquilo e para receber soro, né, antes dela dormir. E daí a última refeição ficamos conversando. E muitas vezes, né, como o próprio Kardec coloca, no caso das doenças crônicas, pessoas que começam já em estado terminal, e o espírito tem ali um entendimento, uma relação tranquila com esse processo de morte, o desligamento vai acontecendo de modo muito gradual. Não é aquela coisa, aquela ruptura brusca, ou o espírito sofre no momento em que seu corpo físico entra em óbito. Ele vai se desligando gradualmente e de repente ele se desprende com tanta naturalidade que, nesse caso, né, o espírito está dormindo, ou o espírito entra num processo de sonolência, acontece o desligamento como se você estivesse puxando uma tomada da parede. Enquanto que outros, parece que você está dando uma marretada em cima para quebrar o laço que tem entre eles, né? Então cada espírito tem uma experiência diferente. O Hermes lembrou aqui, no caso desse corredor de Fórmula 1, deve estar acontecendo algo curioso, né? Os médicos tentando fazer ele continuar a viver, e ele, se for o caso, tendo os espíritos lutando para o desenlace, né? Tudo depende do espírito. O espírito quer, o espírito não quer, né? O que os espíritos fazem em seu benefício, o que os médicos fazem em seu benefício, tudo é muito relativo, né? Eu sei que é um tema muito legal, né? Falar sobre a questão de retorno ao mundo espiritual, a doutrina espírita fala muito sobre isso, né? Ela tem ali informações e mais informações,
das mais variadas, né? No caso, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, das obras da codificação, né, das principais obras do Espiritismo, na segunda parte, nós temos ali mais de 60 entrevistas que Kardec realizou com espíritos das mais variadas naturezas, desde espíritos felizes, espíritos medianos, desde espíritos suicidas, desde criminosos, espíritos endurecidos, temos vários relatos, né? Quem tem medo da morte, livro de Richard Simonetti, também é um livro muito interessante. Aliás, deixa eu aproveitar aqui que o Hermes lembrou dessa palestra. Deixa eu colocar para vocês aqui um link de uma entrevista que o próprio Simonetti fala sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Está aqui. Assim você aproveita, loira, baixa essa palestra e ouve enquanto você trabalha, que eu acho que vai ser bastante interessante para você. Deixa eu ver aqui. Rapidamente, só um instantinho. Vamos aguardando. Vamos lá, aqui. Multimídia. Áudios. Só um instantinho, rapidinho, pessoal. Aliás, para quem não ouviu ainda, é bem interessante, tá? Vale a pena. Eu gravei essa palestra aqui há muitos anos, quando por acaso eu estava assistindo ao programa. Tá aqui, ó. Pronto. Um programa da TV Mundo Maior, e aí então o Simonetti fez uma pequena exposição sobre esse tema. Então clica aí, né, copia esse link, cola no navegador que fica mais seguro, que é mais fácil. Ouça essa palestra, Quem Tem Medo da Morte. É uma palestra sobre o livro que ele publicou, tá? Então vale a pena também ouvir sobre esse tema. Então tem bastante coisa para vocês aí acompanharem, tá? Bom, voltando, pessoal, aqui onde nós estávamos, que eu já não me lembro mais, está aqui. Se poderia, no caso, acontecer a morte do corpo na ausência do espírito, se ele poderia voltar e retomá-lo, né? Então a gente trouxe para vocês aqui essas várias situações em que o espírito tem tempo de voltar ao seu corpo físico, assumir, sofrer os efeitos da morte, né, naquele processo de morte, até que ocorra a sua desencarnação, que pode ser em alguns segundos, pode ser em alguns minutos, tudo depende. Lembrando que morte nunca acontece de modo imediato. Sempre tem ali um resíduo que vai acontecer. Na questão número 45, para a gente poder chegar aqui na nossa reta final, mas se fosse deferido um golpe súbito? A resposta: o espírito seria prevenido antes do golpe. Então, mesmo que acontecesse um golpe súbito, né, alguém chegasse e desse um ataque fatal, o espírito, naquele momento em que a coisa ia acontecer, ele despertaria assustado. Observação de Kardec. Interrogado a respeito, o espírito de um vivo respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, seria esse meio muito cômodo para se praticarem suicídios hipócritas, né? Então, ali nós temos uma observação que foi feita. Aqui diz para nós Herculano Pires, né? Vai com Deus, loira. Bom dia, até a próxima. Todo dia, 9 horas, a gente está por aqui. As pesquisas parapsicológicas provam atualmente que o pensamento se transmite à distância com rapidez instantânea. Se uma pessoa pensar em ferir outra que dorme, esse pensamento a atinge por antecipação. Nos casos de acidente, a percepção do próprio espírito da vítima se verifica, às vezes, com grande antecedência. São os chamados fenômenos de pré-cognição. Por outro lado, sendo a morte um desligamento vital do espírito, o seu desprendimento total do corpo, é necessário que ele retome a unidade psicossomática para que se processe o fenômeno biológico da morte. Aquilo que eu falei para vocês, ele volta, assume o seu corpo físico e depois acontece o desprendimento gradual, célula a célula, molécula por molécula. No item número... Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá, a gente vai para o item número 46, mas antes de ir para o 46, voltando um pouquinho lá para o item número 39, se podemos evocar
uma pessoa, o espírito de uma pessoa viva, Kardec deixou uma dica para nós aqui que eu acabei separando, mas eu passei batido. Lá no item número 16, a história do homem da tabaqueira. Vocês se lembram, né, quando nós estudamos sobre isso, falando sobre bicorporeidade e transfiguração. Vou ler para vocês aqui, são 3 parágrafos, que conta a história de um caso que Kardec observou, analisou, que foi relatado para ele, de uma pessoa viva que se fez presente, foi observada através da mediunidade. Nós temos 2 casos, antes de nós entrarmos nesse texto. Um espírito pode ser percebido através da mediunidade, da percepção mediúnica, da vidência, como ele pode ser percebido fisicamente. Como nós já vimos, né, casos de Santo Antônio de Pádua, por exemplo, professor Eurípides Barçanufo, que eles, através da emancipação, se materializaram no outro local. Inclusive o próprio Dr. Eurípides, né, professor Eurípides, tinha um fato curioso, que ele era professor, ele tinha uma escola, né, lá na cidade, na cidade de Minas Gerais, onde ele morava, e aí então os alunos já estavam acostumados, que de repente ele estava escrevendo um texto na lousa, aí de repente ele parou, ficou parado olhando para o nada, e os alunos já sabiam que ele estava vivendo aquela experiência. E ele foi então até determinado local, fez o parto, né, que a Mazé está lembrando, e aí depois voltou, e depois recebeu o agradecimento, né, olha, obrigado por o senhor ter ido lá e tal. Aí ficou aquela coisa, né, como é que isso foi, como é que não foi. Então, esse é um caso de materialização, mas esse que nós vamos ler aqui é apenas ali Sacramento. Obrigado, Betinha, está me fugindo o nome. Então, lá em Sacramento, né, lá em Minas Gerais. Então, nesse caso aqui, essa manifestação aconteceu, né, e foi percebida pela sensibilidade mediúnica, não pela materialização. Isso significa que se alguém entrasse no quarto, não veria esse homem, a menos que essa pessoa também fosse médium. Então vamos lá. Caso 116, aqui o item número 116, do capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. Outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca das 10 horas, um senhor idoso da mesma cidade, que encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé de sua cama e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez um sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe, e de cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora conveniente e de fato em pessoa. Estava vestido da mesma maneira, com a mesma tabaqueira e precisamente com os mesmos gestos. Certa de que ele a visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O senhor, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se em dizer que provavelmente sonhara. É provável isso, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que por essa expressão entendem pessoas esclarecidas. Mas o que conta é que essa senhora não dormia tanto como a outra. Estava sonhando acordada, ou seja, teve uma alucinação. Eis a palavra final, explicação de tudo o que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa observação, prosseguiremos para aqueles que podem compreender-nos. Então aqui, no caso, ela teve realmente uma experiência verdadeira de uma visão, num processo de emancipação, né, a presença de uma pessoa viva. E aí, então, como Kardec coloca, muita gente vai dizer que foi alucinação, que foi um sonho e coisa e tal, mas isso de fato aconteceu, né? Então, pessoal, paramos por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos na questão número 45, vamos entrar na 46, para continuar essa questão da evocação das pessoas vivas. Alguma dúvida, algum comentário? Podemos parar por aqui? Esse tema a gente volta a falar na próxima quinta-feira, e amanhã a gente retoma o nosso estudo